Olá a todos, meu nome é Gabriel Fonseca, sou aluno de graduação no curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal Fluminense, universidade da qual também faço parte do Laboratório de Neurofarmacologia, sendo aluno de iniciação à pesquisa 3. Essa semana, pelo projeto A Voz dos I6, no módulo Caminhando pelos Neurotransmissores, estarei apresentando uma aula sobre o sistema endocannabinoide. Vou começar falando sobre a cannabis sativa, planta mais conhecida aqui no Brasil como maconha, pois ela tem uma forte ligação com o sistema endocannabinoide. Ela é uma planta exótica, não sendo natural do Brasil. Ela tem suas origens no Afeganistão e na Índia, onde ela foi usada para rituais religiosos e como forma de medicamento. Os primeiros registros para fins medicinais datam de 2737 anos antes de Cristo, o que foi atribuído ao imperador Seng Neng na China, que utilizava seu chá para o tratamento de gota, reumatismo, malária e até mesmo para casos de memória enfraquecida. Já os romanos e os gregos utilizavam o cânhamo, que era extraído do caule dela, para fazer tecidos, cordas e velas de navios. Inclusive, futuramente, as velas e cordas dos navios portugueses que chegaram ao Brasil eram feitas de cânhamo. Ela chegou no Brasil em 1549, através dos escravos, e por causa disso ela passou a ser conhecida como o fumo de Angola. Rapidamente seu uso se disseminou entre os índios e os escravos, que passaram a cultivá-la. No final do século XIX, ela passou a ter uma certa popularização, porque ela virou moda entre os artistas e escritores franceses, e era usada ainda para crises respiratórias e para curadores. A principal modalidade de consumo da maconha era feita pelos portugueses através de cachimbos d'água. Porém, também no século XIX, com o avanço da ciência farmacêutica moderna, começou a se desenvolver mais rapidamente novos medicamentos e fármacos, e a cannabis era um desafio a essa nova área da medicina. Médicos tinham dificuldade de prever resultados do tratamento com cannabis porque não havia uma certa padronização, tanto das plantas quanto dos seus extratos. E por ser desconhecida, era difícil entender que produtos serviam para cada caso e quais seriam as dosagens indicadas. Também existiam problemas na conservação da planta e de seus óleos que dificultavam prever e reproduzir os resultados. Além disso, com a chegada de medicamentos mais modernos, isso contribuiu para diminuir a popularidade do seu uso medicinal, já nas primeiras décadas do século XX. Porém, a sua proibição não foi motivada por questões de saúde, mas sim por perseguição a grupos marginalizados, que usavam a maconha para fim recreativo, nos Estados Unidos. Por isso ela passou a ser vista em filmes, livros, reportagens que associavam ela à violência e a casos de homicídios, e também à loucura. Em 1937, ela passou a ser proibida nos Estados Unidos. Já no Brasil, ela passou a ser ilegal um pouco mais cedo. Foi no século XIX ainda. Em outubro de 1830, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi aprovada a Lei do Pito-Pango, que previa 3 dias de cadeia aos escravos e às outras pessoas que fumassem maconha. E no século XX, o psiquiatra sergipano Rodrigues Doria publicou artigos e divulgou na imprensa em um livro associando o uso da planta a uma suposta degeneração moral, consolidando na sociedade brasileira a imagem negativa sobre a cannabis e seus usuários. No Brasil, a proibição em nível federal foi durante a ditadura de Vargas, por meio da Lei da Fiscalização de Entorpecentes. Ao redor do mundo, surgiram diversas leis que restringiam e proibiam a prescrição, sob pena de prisão, inclusive para médicos, e o uso foi desaparecendo na Europa e nas Américas. Em 1942, a cannabis foi excluída da farmacopeia americana. Pesquisas com as substâncias presentes na cannabis sativa e como elas agiriam no nosso organismo permitiu à ciência descobrir o sistema endocannabinoide, um mecanismo de regulação dos neurônios presente no homem e em todos os animais vertebrados. A descoberta do mecanismo de ação dos canabinoides e do sistema que até então era desconhecido de comunicação entre neurônios gerou uma imensa onda de pesquisas sobre a cannabis e seu potencial terapêutico. No fim do século XX, produtos feitos com canabinoides isolados, como o Marinol e o Dronabinol, foram aprovados para tratamento de náuseas e vômitos em pacientes com câncer e para aumento de apetite em pacientes com HIV e doenças terminais. O avanço das pesquisas também fortaleceu grupos de pacientes que passaram a militar para poder cultivar a planta em casa e produzir seu próprio remédio. Essas descobertas foram atribuídas a Rafael Mechoulam, que descreveu pela primeira vez em 1964, e foi ele que isolou pela primeira vez os dois princípios ativos da planta, um em 1963,
quando descobriu o canabidinol, CBD, e no ano seguinte isolou o tetrahidrocannabinol, THC, e identificou ele como um composto sendo responsável pelos efeitos intoxicantes da planta. E a partir daí, uma nova classe de substância foi criada, a dos canabinoides. Seus estudos foram importantes, pois durante longos anos o THC passou totalmente batido pela comunidade científica, que não sabia das propriedades medicinais da planta do gênero da cannabis. Foi essa descoberta que levou o químico Masholm a descobrir em seguida o sistema endocannabinoide, formado por uma série de enzimas presentes em diversos tecidos do corpo. Basicamente, esse sistema é composto pelos canabinoides endógenos, conhecidos como endocannabinoides e enzimas. Em 1988, Anthony Devane, estudando o cérebro de ratazana, ele conseguiu descobrir o primeiro receptor para canabinoide, sendo o CB1. Daí veio a pergunta: se existia pelo menos um receptor para canabinoide, deveria existir pelo menos uma substância endógena, ou seja, naturalmente sintetizada pelo próprio corpo, capaz de se ligar a esse tipo de receptor CB1 e desencadear efeitos similares aos fitocannabinoides da cannabis, provavelmente por compartilhar semelhanças estruturais e funcionais. Em 1992, Anthony Devane descobriu o primeiro canabinoide produzido pelo corpo humano, naturalmente. A substância foi chamada de anandamida, AA, que significa felicidade suprema. Mesmo com as aplicações potencialmente terapêuticas que poderia trazer essa descoberta, diante dos preconceitos e as informalidades que a ciência da cannabis sofria na época, seu uso medicinal ainda não tinha sido aceito. Em 1993, o Sam descobriu o que seria o segundo receptor, sendo o CB2. Já em 1995, Anthony Devane e mais uma outra equipe de japoneses concluíram que o 2-araquidonilglicerol, 2-AG, é um intermediário de várias outras rotas de sinalização bioquímica intracelular e interagia com os receptores canabinoides, o que convertia ele num segundo ligante endógeno, passando a ser então o 2-AG o segundo ligante endógeno natural do corpo. A partir daí, de 2001 a 2008, e nos anos seguintes, diversas outras classes de ligantes endógenos foram descobertos. As principais funções do sistema endocannabinoide é a estabilização do ambiente interno, independente das variações externas, ou seja, a homeostase. O sistema é um conjunto de receptores e enzimas que trabalham como sinalizadores entre nossas células e os processos fisiológicos do corpo. O sistema endocannabinoide também se encontra nas interseções de vários sistemas, permitindo a comunicação e a coordenação entre as células. Ele é uma espécie de sistema intermediário, pois atua como ponte entre células de vários tipos por meio de comunicações e sinalizações. Seus principais efeitos estão presentes no apetite, dor, inflamação, na termorregulação, na qualidade do sono, também atua no controle muscular, equilíbrio de energia, no sistema de motivação e recompensa, no humor e na memória, e também tem forte influência no metabolismo, pois o sistema endocannabinoide está distribuído em diversos órgãos, tanto no coração quanto nos pulmões, quanto no sistema digestório, fígado, nos órgãos reprodutores, também no cérebro e em nossos ossos, e também em outros tecidos presentes no nosso corpo. O sistema endocannabinoide possui algumas classes de canabinoides, sendo eles endógenos, sintéticos e os fitocannabinoides. Os endocannabinoides são moléculas endógenas, ou seja, produzidas pelo próprio corpo, com afinidade para receptores canabinoides CB1 e CB2, que são esses que acabamos de ver há pouco. Eles atuam como neuromoduladores do corpo e se produzem sob demanda, ou seja, são sintetizados em resposta a estímulos fisiológicos como uma despolarização neuronal ou patológicos. Basicamente, esse sistema é composto pelos canabinoides endógenos, conhecidos como endocannabinoides, e enzimas de síntese e degradação. Os canabinoides sintéticos são produtos químicos feitos pelo homem, que são borrifados em matéria vegetal seca e picada para em seguida serem fumados ou vendidos como líquidos. São destinadas para consumidores usá-las através de vaporização ou inalação em cigarros eletrônicos e outros aparelhos. Aqui tem algumas fórmulas moleculares dos endocannabinoides endógenos,
ou seja, que são os que são produzidos pelo nosso organismo, sendo a anandamida, o 2-araquidonilglicerol, 2-AG, o éter-dinoladin, a virodomina e o N-araquidonildopamina. E aqui temos também algumas outras substâncias que são as sintéticas. Os fitocannabinoides são os canabinoides produzidos pela planta de cannabis sativa, ou seja, são os canabinoides naturais presentes na maconha. No primeiro momento, olhando para o CBD e o THC, é possível quase que confundir, pois eles são considerados isômeros estruturais, ou seja, eles compartilham da mesma fórmula molecular, porém seu arranjo atômico é ligeiramente diferente um do outro. Por isso, à primeira vista, essa diferença passa quase que despercebida entre um e outro. Mas essa diferença já é o suficiente para que os efeitos farmacológicos provocados sejam completamente diferentes. O THC pode ativar parcialmente os receptores CB1 e CB2, enquanto que o CBD não possui a capacidade de ativação destes receptores, se comportando como um modulador allostérico, ou mesmo um antagonista fraco, pois ele atua podendo se comportar como o que podemos chamar de modulador allostérico negativo do receptor CB1. Isso significa dizer que, ao interagir com o receptor responsável pelo famoso barato, ou efeito psicoativo, o CBD diminui o efeito fisiológico da ativação desse receptor por um ligante como o THC, e dessa maneira, além de não provocar os conhecidos efeitos relacionados ao uso adulto da planta, o CBD ainda modula os efeitos do THC. O CBD significa canabidinol e é o segundo ingrediente ativo mais prevalente na cannabis. Depois do THC, o canabidinol é uma série de cerca de 400 substâncias químicas de canabinoides diferentes que são encontradas na planta de cannabis sativa e que constituem uma grande parte da planta, chegando a representar cerca de 40% de seus extratos. Ao contrário do THC, o CBD não tem efeitos psicoativos e não causa os estados de euforia e também não causa dependência, e pode ser aplicado e também tomado pela maioria esmagadora das pessoas, inclusive as crianças. O CBD, ou canabidinol, ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde pela ausência de efeitos secundários. A cannabis contém vários tipos de compostos químicos chamados de canabinoides, que interagem com o organismo dos mamíferos através do sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide ele regula o equilíbrio das funções do organismo e de suas composições químicas, fundamental no corpo humano, desempenhando papel em quase todos os sistemas fisiológicos do nosso corpo. Ou seja, o sistema endocannabinoide é responsável pelos efeitos psicoativos e terapêuticos da cannabis. Preparações feitas com a planta de cannabis têm sido usadas por médicos e na medicina popular já há bastante tempo, conforme eu citei logo no início da apresentação. Antigamente, quase ninguém questionava a composição molecular da planta. No entanto, a descoberta dos canabinoides primários, o tetrahidrocannabinol (THC) e o canabidiol (CBD), contribuiu para uma maior compreensão da planta de cannabis, e isso tudo, conforme eu já citei, graças ao Dr. Rafael Mechoulam. Os canabinoides, mais especificamente os endocannabinoides, são sintetizados sob demanda no organismo nos terminais pós-sinápticos, onde serão liberados após a ativação por um processo denominado neurotransmissão retrógrada, que ocorre do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico. Ou seja, diferente dos outros sistemas, nesse aqui, os neurotransmissores são criados na célula pós-sináptica e liberados para a pré-sináptica. A esse nome se dá neurotransmissão retrógrada. Nesse processo, AEA e 2-AG serão sintetizados a partir de precursores de fosfolipídios de membrana pós-sináptica e liberados quando necessário, ou seja, sob demanda, de uma maneira dependente dessa atividade. Os níveis de cálcio intracelular serão aumentados pela despolarização da célula pós-sináptica e com isso se inicia o processo. Após a síntese, AEA e 2-AG
são transportados e inativados nos respectivos tecidos alvos de forma diferente. Ou seja, para que ocorra essa transformação, é necessário que fosfolipídios de membrana pós-sináptica, aqui está sendo representado a fosfatidioetalonamina, mas também pode ser a fosfatidilcolina, seja clivado pela enzima N-acetiltransferase, INAP, e em seguida, pela fosfolipase D, vai ser convertida em anandamina. A anandamina livre, ela poderá ou sair para se ligando na célula pré-sináptica através de um mecanismo que ainda não foi elucidado, ou se ligar a receptores CB1 da própria célula pós-sináptica, ou então ser consumida através de algumas hidrolases presentes dentro da célula, sendo convertida em etalonamina e ácido araquidônico. Já o processo de formação de 2-AG é parecido, ou seja, as vias são similares no início, porém são diferentes. O fosfolipídio ele vai ser clivado pela fosfolipase C em DAG. A DAG-GL vai clivar esse DAG em 2-AG, que também, por esse mecanismo que ainda não foi elucidado, vai poder ser transportado através da membrana pós-sináptica e vai também, através desse mecanismo não conhecido, adentrar a célula pré-sináptica. Lá dentro, ele vai poder ser um antagonista do receptor CB1 e também ele vai poder se ligar a receptores CB2 na microglia, ou então será consumido pela MAGL, que é uma hidrolase que vai transformá-lo em glicerol e ácido araquidônico. Após essa liberação no espaço intracelular, devido à natureza que é hidrofóbica e sem carga, esses endocannabinoides são incapazes de se difundir livremente, como os outros neurotransmissores. Vários modelos para tentar explicar essa passagem através da membrana foram propostos para tentar elucidar esse transporte. A difusão simples, impulsionada por gradientes de concentração gerados a partir de degradação enzimática, também pode ser por endocitose envolvendo jangadas lipídicas, por meio de certas proteínas transportadoras, como proteínas de ligação de ácidos graxos e proteínas de choque térmico. 2-AG também pode compartilhar o mesmo sistema de transporte que a IA, mas ainda não é bem compreendido e também acredita-se que existe um facilitador que auxilia nesse processo, que aqui está sendo representado como esse AMT, que estaria facilitando a saída da anandamida para a célula pré-sináptica. Várias outras enzimas também podem estar envolvidas, como a oxidação de AA e 2-AG pode envolver o ciclo de ciclogenase 2 e as outras vias de lipoxigenase. Nesse processo, os receptores de membrana sinalizam os canais de cálcio, que faz com que os canabinoides se liguem aos receptores, gerando uma cascata de reações, como a inibição da adenilatociclase, diminuição dos níveis de AMP cíclico e a abertura de canais de potássio, o que irá diminuir a transmissão de sinais que irão gerar uma inibição da liberação de neurotransmissores como o GABA e o glutamato. Portanto, ao final, a ativação dos receptores CB1 vai atuar na modulação da liberação de diversos outros neurotransmissores, não sendo apenas o GABA e o glutamato. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura dos receptores CB1 e CB2 e um pouco sobre cada um deles. O receptor CB1 ele vai estar presente mais principalmente no cérebro, de forma que eles vão estar homogeneamente distribuídos, concentrando-se no hipocampo, hipotálamo e em áreas de associação do córtex cerebral, e nas vias dopaminérgicas na substância nigra. Além disso, eles também são expressos nos tecidos periféricos, como células endoteliais, nervos periféricos e adipócitos. Em um nível celular, esses receptores CB1 se localizam em células pré-sinápticas. Algumas células e tecidos não neuronais também expressam esses receptores, sendo os leucócitos e os testículos. Os receptores CB1 são receptores que são acoplados à proteína G, e esses, quando ativados, realizam uma inibição da adenilatociclase e de canais de cálcio dependentes de voltagem, além da ativação de canais de potássio, causando hiperpolarização de membrana.
Esses fatores vão contribuir para a inibição e liberação de neurotransmissores nas terminações pré-sinápticas, e além disso, o CB1 também pode influenciar na alteração da expressão gênica diretamente por meio da ativação da proteína quinase ativada por mitógenos ou indiretamente pela redução da atividade da proteína quinase alfa, isso causa a redução da atividade da adenilato ciclase. Como é caracterizado por um receptor acoplado à proteína G, o receptor CB1 possui 7 domínios de membrana conectados por 3 alças extracelulares e 3 intracelulares, e uma cauda N-terminal, que vai se encontrar extracelular, e uma cauda C-terminal, que vai estar voltado para a área intracelular. Já os receptores do tipo CB2, eles são mais encontrados no sistema imunológico e nas suas estruturas, e esses receptores canabinoides do tipo 2 estão localizados no baço, nas tonsílias, na medula óssea e em leucócitos do sangue, e estão presentes nos terminais nervosos periféricos, onde eles vão desempenhar um papel na anticoncepção ou alívio da dor. Porém, esses receptores CB2 também foram identificados em áreas específicas do sistema nervoso central, como a microglia, e esses receptores é codificado pelo gene CNR2 e possuem uma menor quantidade de aminoácidos do que o receptor CB1, aproximadamente 360 aminoácidos, enquanto que o receptor do tipo CB1 possui em torno de 473 aminoácidos diferentes. Esse aqui é um artigo lá do laboratório. Ele foi feito pela Regina Krug-Brusli em parceria com Alexander Gunter e outros colaboradores de dentro e fora do laboratório. Ele tem o título de Receptores canabinoides neurogliais modulam a sinalização na retina de embrião de aves. Ele mostra aqui que o CB1 está sendo expresso e ele é funcional em retina de embrião de galinha, porque os níveis de AMP cíclico reduzem devido ao agonista parcial dos receptores CB1. Já que na segunda imagem, é possível ver que o receptor foi capaz de inibir a liberação de GABA. Agora eu vou falar um pouco sobre a epilepsia refratária e como o sistema endocannabinoide pode auxiliar a melhorar a qualidade de vida do paciente epiléptico. Ela é uma doença neurológica que, através de descargas elétricas anormais excessivas no cérebro, gera crises convulsivas. Pode ser causada muitas das vezes por lesões no cérebro, fortes pancadas, infecções na cabeça, como meningite e até mesmo o abuso de álcool. Elas podem também ocorrer quando a criança está para nascer e, em muitas situações, nem é possível entender quais são as causas que levam à doença. Em casos mais leves, ela pode ser temporária e até mesmo reversível. Já em outros casos mais fortes, ela pode levar a vida inteira e até mesmo acometer outras doenças. Alguns dos seus sintomas são convulsões, que é quando a criança ou adulto pode cair no chão, contrair os músculos, salivar muito e até mesmo morder a língua e ficar com a respiração cansada e, nos casos mais graves, até mesmo urinar. Ausência, que é quando se manifesta de maneira silenciosa e é também conhecida como desligamento, que são os momentos que a pessoa fica com o olhar fixo em um determinado ponto sem saber o que está acontecendo ao redor. E esse fenômeno não dura muito e por muitas vezes os familiares e as pessoas ao redor nem percebem o que aconteceu. E também tem os movimentos involuntários, que é quando ocorre a crise parcial ou complexa. O epiléptico pode fazer qualquer ação rotineira normalmente, porém de maneira involuntária e geralmente sem se recordar o que aconteceu, como por exemplo andar sem rumo, falar coisas sem sentido, mastigar, entre várias outras atividades das quais ele não se recorda. Já a epilepsia refratária, ela é também chamada de epilepsia de difícil controle. Ela é como uma epilepsia comum, mas que não responde aos tratamentos, sendo os pacientes considerados refratários aos medicamentos disponíveis no mercado. Ela é bastante diferente tanto nas suas manifestações clínicas como nas expressões individuais. A doença pode causar consequências graves como morte súbita,
asfixia e problemas psicológicos, e até pode gerar transtornos mentais. Por isso, o diagnóstico precoce é importante e o tratamento é fundamental. Evidências experimentais indicam que os efeitos anticonvulsivantes do THC ou análogos sintéticos são mediados pela ativação dos receptores de canabinoide CB1, ao passo que os efeitos do CBD parecem mediados por um mecanismo independente de sinalização endocannabinoide. Os estudos pré-clínicos revelaram que o THC pode promover efeitos ambíguos, podendo inibir convulsões ou estimular atividades epileptiformes, ou induzir até mesmo as convulsões, dependendo da dose e o modelo experimental a ser utilizado. Em contrapartida, o CBD não apresenta esse efeito dual. A diferença de resultados apresentada entre esses estudos pode ser justificada em parte pela grande variabilidade de métodos utilizados. O emprego de diferentes modelos de indução de epilepsia ou convulsão, bem como a utilização de diferentes espécies de roedores, que podem metabolizar de forma diferente os fármacos testados, pode alterar sim os seus efeitos. Além disso, é importante ressaltar que a maioria dos estudos realizados foram conduzidos com modelos animais no período agudo, havendo poucas investigações em modelos de epilepsia crônico que tipicamente mostram sinais translacionados e mimetizam melhor a doença. Apesar das diversas evidências experimentais acerca das propriedades anticonvulsivantes dos canabinoides, particularmente do THC e do CBD, ainda existem poucos estudos que comprovem sua eficácia e segurança nos seres humanos. Porém, os extratos padronizados com alto teor de CBD se mostraram eficazes na redução da frequência e severidade das convulsões, particularmente nas crianças com tipos raros de epilepsia que são refratárias à farmacoterapia convencional. Essas evidências têm motivado a regulamentação do uso clínico, particularmente dos extratos padronizados, contendo tanto o CBD quanto o THC, para o tratamento de casos graves de epilepsia no Brasil. Aí foi realizado um estudo no Brasil que foi conduzido pelo médico Dr. Elisaldo Cardellini, que esse estudo foi um duplo cego. Ele foi realizado com 15 pacientes que sofriam pelo menos de uma crise generalizada por semana, mesmo recebendo algum tipo de anticonvulsivante, sendo a fenitoína, a primidona e o clorazepam. E no total, 8 pacientes receberam entre 200 a 300 mg de CBD puro por via oral durante 8 semanas. Desses pacientes, apenas um não obteve nenhuma melhora clínica. Entre os demais 4 tiveram convulsões totalmente abolidas durante o período em que tomaram o CBD, e 3 tiveram redução significativa na frequência dessas crises. No segundo grupo de pacientes que receberam o placebo junto com seu outro anticonvulsivante, apenas um demonstrou melhora. Entretanto, não há avaliação do efeito do CBD na ausência de qualquer outro anticonvulsivante, mas o estudo sugere que o CBD poderia ser um adjuvante no tratamento da epilepsia. Aqui eu deixei alguns estudos que vocês podem consultar. São alguns artigos que mostram como o sistema endocannabinoide também está associado à doença de Parkinson, Alzheimer, autismo e ao estresse pós-traumático, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais no assunto. Então é isso, gente. Quero agradecer a vocês por terem assistido a aula até aqui. Quero agradecer a supervisão da Roberta Martins e do Arthur Souto lá do laboratório, que me auxiliaram bastante tirando as dúvidas que eu tinha em relação à montagem dessa aula. Quero agradecer a Regina, que é a chefia geral do laboratório, e deixo aqui o meu e-mail para caso vocês tenham qualquer dúvida e queiram entrar em contato comigo, sejam muito bem-vindos. E deixo aqui também o Instagram do laboratório, onde vocês podem entrar em contato conosco através de mensagens no privado ou até mesmo interagindo através dos nossos posts. Muito obrigado e até a próxima.